Com a guerra entre Israel e o Irã, é comum, e a gente vê em algumas reportagens, uma confusão sobre as questões étnicas e religiosas ali no Oriente Médio, ali no oeste da Ásia. Então vamos nesse vídeo esclarecer alguns pontos. Primeiro, Israel. Israel é um país majoritariamente judaico. Ainda que dentro da própria Israel existem minorias árabes e também drusos. Agora, Israel é majoritariamente judaico. Já os palestinos, que habitam a faixa de Gaza, a Cisjordânia e outros países da região, são árabes. Árabes muçulmanos sunitas. Porque a religião islâmica tem duas correntes majoritárias, que é o sunismo, os sunitas, que são 80% praticamente dos praticantes da religião islâmica, e os xiitas, que são os outros mais ou menos aí 20% daqueles que seguem a religião islâmica ali na região. Nós vamos voltar já já a falar sobre essa questão. São árabes também os líbios, são árabes os egípcios, são árabes os sírios, são árabes os sauditas, são árabes os iemitas, são árabes os libaneses em sua maioria, e os iraquianos. Então aí nós temos Israel, que é um país judaico, e esses outros países, Arábia Saudita, Iraque, Síria, Egito, e outros países ali no norte da África, da Península Arábica, que são árabes. Ao norte da Síria, nós temos a Turquia. A Turquia é um país muçulmano de maioria sunita. Mas os turcos não são árabes. Os turcos são uma outra etnia, que são os turcos, que também estão presentes em outros países. Os azeris do Azerbaijão também são turcos. Você tem o Turcomenistão ali na Ásia Central, e você tem a etnia turca também no Cazaquistão e em outros países da Ásia Central. Então é uma outra etnia. Os turcos não são árabes e os turcos também não são persas. É uma etnia própria, que é a etnia turca, que inclusive governou todos os países árabes em um certo momento, quando houve o Império Otomano. E por isso que os turcos têm atritos e disputas com a Arábia Saudita e com outros países da região, já que a própria Arábia Saudita e vários países árabes da região foram colônias turcas, faziam parte do Império Turco-Otomano, mesmo que ambos sejam da mesma religião, ambos são muçulmanos. Agora, se você está indo em direção ao leste, tem o Irã. O Irã não é um país árabe. É um país muçulmano, mas não é um país muçulmano sunita, como a Arábia Saudita. É um país muçulmano xiita, que é uma outra vertente do islamismo, que tem confrontos com os muçulmanos sunitas. E os árabes, por exemplo, a Arábia Saudita, tem enormes disputas geopolíticas com o Irã. Por isso que você não vai ver ali a Arábia Saudita tomando uma posição a favor do Irã, porque eles têm disputa com o Irã. Por exemplo, os Houthis do Iêmen são xiitas, aliados do Irã e inimigos da Arábia Saudita. Há uns anos atrás chegaram a fazer um ataque na Arábia Saudita. A Arábia Saudita tentou invadir o Iêmen para acabar com os Houthis, e também não conseguiu, acabaram sendo expulsos, apesar da enorme vantagem militar da Arábia Saudita sobre os Houthis, porque o Iêmen é um território montanhoso e tudo mais, é muito difícil nesse tipo de território você vencer grupos guerrilheiros. Então, os iranianos, eles são, na maioria, persa. Há outros grupos étnicos no Irã, e eu vou gravar um vídeo ainda neste final de semana, nesta semana, né, sobre os diversos grupos étnicos que existem no Irã,
mas os persas xiitas são a maioria. E eles não têm uma boa relação com os árabes. Também são xiitas uma parte da população, um terço mais ou menos da população do Iraque, e os alauítas, que é parte da população síria, que era, inclusive é dessa religião que fazia parte o Assad, que era o presidente da Síria antes da queda do regime. Então, vocês estão vendo que é bastante complexo. Você tem os persas no Irã, que são muçulmanos, mas muçulmanos xiitas. Você tem os árabes, Iraque, Síria, Líbano, Arábia Saudita, Egito, que são árabes, muçulmanos, mas sunitas. Você tem os turcos, que são muçulmanos, sunitas, mas não são árabes e nem persas. Você tem os judeus em Israel. Agora, se a gente vai um pouco mais para o leste, você vai ter o Afeganistão, que também não é árabe. Apesar de muita gente também achar que é árabe, não é árabe. A etnia majoritária do Afeganistão são os pastus, que é uma outra etnia, que não são persas, que também não são turcos, que também não são árabes, mas são muçulmanos. Assim como no Paquistão, né, são os Punjab, que é a etnia majoritária, que também não são persas, é uma outra etnia, mas são muçulmanos. Então veja, pessoal, é um cenário bastante complexo, de diversas religiosidades e de diversas etnias e de diversos estados-nações, cada estado-nação desse tendo as suas próprias preocupações e os seus interesses geopolíticos. Por isso que se troca alianças. Por exemplo, o Azerbaijão é um estado muçulmano que tem excelentes relações com Israel, é um estado muçulmano de etnia turca que tem excelentes relações com Israel. Já a Turquia, que também é de etnia turca e também é muçulmano, tem diversos contendas com Israel. Inclusive porque agora Israel está avançando ali no sul da Síria, onde Israel domina todo um território do sul da Síria habitado pelos drusos, enquanto os turcos estão entrando na Síria pelo norte para combater os curdos, que são outra etnia que habita ali esta região e que são inimigo dos turcos, né? E também tem uma minoria deles ali dentro do Irã. Então, olha, é super complexo. Você tem interesses étnicos, religiosos, geopolíticos das nações. Então, por exemplo, a Arábia Saudita nunca vai ficar do lado do Irã, apesar do Irã também ser muçulmano como a Arábia Saudita. Porque os sauditas têm uma disputa, inclusive religiosa, com os xiitas iranianos e com os Houthis no sul, que dominam o Iêmen. Por quê? Porque a Arábia Saudita é o centro religioso dos sunitas, que disputa com os xiitas. Então é isso. A gente tem que olhar toda esta complexidade religiosa e étnica e geopolítica que existe na região. Não dá para você colocar ali todo mundo no mesmo saco como se fosse a mesma coisa. Existe uma complexidade geopolítica, uma complexidade religiosa, uma complexidade étnica que precisamos estar sempre observando para, então, fazer uma análise geopolítica competente sobre a região. Sigam nosso perfil aqui no TikTok e também nosso canal no YouTube, que nós vamos voltar a falar logo um vídeo sobre as diversas etnias que formam o Irã. Até, pessoal, próximo vídeo.